Se você souber, pode cantar comigo, tá bom? Quem estiver aí também em casa, pode cantar. Eis-me aqui, a semana me cansou. Estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e
cumpra em nós o teu querer. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito nos convida para estarmos na Sua presença. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor deseja ter esse encontro conosco, e nós queremos nos encontrar com o Senhor. Por isso, Senhor, mantenha a nossa mente, o nosso pensamento, tudo do lado de fora, as coisas de lá de fora para lá, e traz-nos para dentro, Senhor, para dentro do Seu pensamento, do Seu sentimento, daquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó 1. Nós vamos ler do 1 ao 12, tá bom? Aliás, nós vamos fazer assim, nós vamos ler o Jó do 1 em diante, e conforme for passando aí, eu digo para vocês, vamos para tal verso e tal. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Verso 13. Aconteceu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e os mataram ao fio, e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Também esse falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça em sinal de tristeza e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau! Que super-homem era esse Jó. Um super-homem, não era? O que faz um ser humano reagir dessa maneira? O que faz um ser humano passar por calamidades terríveis, tremendas, sofrer um monte? E sabe, nós não somos bons em medir o sofrimento dos outros e nem em sentir o que os outros sentem. Nós não sentimos. Quando você chega para alguém e diz assim: eu sei o que você está sentindo, a não ser que você tenha passado exatamente pelo mesmo problema, você não sabe. E mesmo que você tenha passado pelo mesmo problema, você ainda não sabe, porque o seu sentimento e o seu modo de agir é diferente do outro. E quando a gente diz assim: eu sei o que você está sentindo, a gente não sabe. Nós somos frios,
nós nos tornamos frios, conforme o tempo passa, ainda mais. Nos tornamos insensíveis. De certo modo, isso é até um jeito de nos proteger, de nos preservar, porque se a gente conseguisse sentir os sentimentos tristes de todos, o tempo todo, a gente morreria dentro de nós mesmos. Mas você imagina alguém que perde tudo. Um dos grandes problemas, causas de depressão no mundo, é o problema financeiro. Você sabe disso, né? Quantos que devem estar aqui nessa noite que perderam tudo, ou que não conseguem se levantar na vida, que olham para si mesmos e olham no espelho e dizem assim: eu não passo de uma promessa, porque desde pequeno as pessoas diziam: puxa, como é inteligente, esse é uma promessa, mas eu não passo de uma promessa. E aí a pessoa se fecha, não consegue olhar no espelho, ter gosto pela vida, a depressão toma conta. Gente que perde tudo. Eu conheci um casal, eu tinha ido pregar numa cidade e depois eles foram me levar para o aeroporto até uma outra cidade, até em Porto Alegre. Dentro do carro comigo um casal, um rapaz dirigindo, a esposa dele atrás, um casal jovem. E a moça num momento diz assim: pastor, o senhor está sentado do lado do homem que mais odiou a igreja e Deus na vida dele. E o rapaz estufou o peito e diz assim: pô, o senhor está sentado do lado da pessoa que mais ama a Deus e a igreja hoje. Eu disse: oh, que maravilha, e aqui a gente deve uma transformação tão maravilhosa dessa. E ele disse assim, começou a contar a história dele, de conversão, de como ele conheceu a Jesus, como Jesus entrou na vida dele, tomou conta e transformou tudo. De repente, lá no fim da história, a esposinha dele disse assim: pastor, só que alguma coisa estranha tem acontecido na nossa vida, porque depois que o meu marido se entregou a Deus, a nossa vida financeira está numa derrocada, ladeira abaixo, a gente perdeu tudo, pastor. Estava na mão dele uma loja que vem passando de geração a geração dentro da família, pois nós perdemos tudo, problemas financeiros terríveis, nós ficamos endividados. O meu marido que nós sempre tivemos uma excelente condição financeira, a família dele, agora nós estamos, você sabe o que o meu marido faz, pastor? Ele enche o porta-mala do carro de roupas e vende de porta em porta, de casa em casa, é isso que ele faz. E a gente tem dívidas para pagar, a gente não sabe mais o que fazer. O que acontece? Dá a impressão até que a gente batizou na igreja errada, porque depois que batizou a coisa piorou, ao invés de melhorar. E eu como pastor já ouvi isso algumas vezes, de gente que me procurou e diz assim: eu acho que eu batizei na igreja errada, porque ao invés das coisas melhorarem, elas pioraram. Pois então Jó devia ser da igreja errada também, porque Jó não só perdeu tudo, como ele perdeu também os filhos, e todos os filhos, 10 filhos de uma vez só. Ele perdeu a família, a coisa que a gente mais ama na nossa vida. Aquela moça disse assim: pastor, ontem meu marido saiu, a semana passada meu marido saiu de casa levando o carro cheio, o porta-mala cheio de roupas. Antes dele sair, ele me disse: eu estou esquecendo de uma calça comprida que alguém pediu, e eu fui em casa, peguei a calça comprida e levei para o carro, e ele foi embora. Dali uma meia hora, uma hora, ele me ligou da estrada e me disse: olha, a Polícia Federal me parou, você não acredita, eles foram conferir a nota que eu tinha feito, e aquela calça não estava, por causa disso me botaram uma multa de mais de R$1.000. Pastor, você sabe o que é R$1.000 para quem já foi abaixo de zero? Na hora que ele falou aquilo, eu não respondi nada, eu dei um grito, eu peguei o meu celular, joguei no chão e transformei ele em 10. E eu gritei para Deus, eu disse assim: Deus, é esse tipo de proteção que o Senhor quer dar para a gente? Se é esse tipo de proteção que o Senhor quer dar para a gente não precisa. Eu não preciso, eu não quero mais a sua proteção, pois eu tenho entregue a minha vida para o Senhor, eu tenho entregue tudo, e é isso que o Senhor dá para a gente, eu não quero mais. Passei um dia amargo, triste. No final da noite eu estava com o rádio ligado, na Rádio Novo Tempo, e um sermão falou direto na minha vida. E eu que já estava com o coração pesaroso, eu fui para o meu quarto, ajoelhei, eu orei, mas eu orei com todas as minhas forças. E eu disse: Deus, se eu tiver que perder tudo, que meu marido, meus filhos e eu, que a gente não perca a vida eterna, eu entrego tudo na sua mão.
faz do Senhor o que o Senhor quiser, se a gente tiver que ter alguma coisa, se não tiver que ter, mas pelo menos não deixa a gente perder a vida eterna. Aqui diz que Jó perdeu tudo, e no momento que a gente acha que o Jó raspou a cabeça, rasgou a sua roupa e lançou-se em terra, e a Bíblia diz, e adorou a Deus, ele adorou a Deus. Que tipo de super-homem era esse? Jó era um homem influente, tremendamente influente. A Bíblia dá a lista dos bens de Jó, e não era uma lista pequena, não, uma lista grande. A Bíblia diz o seguinte, que Jó acumulou, como ele era um homem muito rico, ele tinha primeiro 7 filhos e 3 filhas, o maior tesouro de Jó. Ele tinha 7.000 ovelhas, 1.000 bois, 3.000 camelos, 500 jumentas. Jó tinha tudo isso aí. Eu tive calculando mais ou menos isso aí, e dá mais ou menos o equivalente a 10, 15 mil cabeças de gado. E outro dia eu estava viajando pelo estado de Rondônia e perguntei para um amigo meu, você conhece alguém por aqui que tem 10.000 cabeças de gado? Ele diz, olha, que eu conheço, no estado tem mais de 10 pessoas, mas pelo Brasil tem muito mais gente. Mais de 100 pessoas com mais de 10.000 cabeças de gado. Só que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era, na verdade, o maior de todos os do Oriente, o homem mais importante, o homem mais poderoso do Oriente, com essa riqueza. Deus está falando através da Bíblia, de crianças, de gente. Deus está falando na mente, na consciência. Deus está falando através de sonhos. Deus está falando através de visões. Deus está falando. É lógico que tem algumas pessoas que se confundem, não é? Outro dia eu recebi uma carta quando saí de uma igreja, uma pessoa dizendo assim, pastor, sabe, a cartinha dizia assim, eu a vida inteira fico ouvindo vozes que me atormentam, eu não consigo dormir, não consigo comer, uma coisa terrível, e agora que eu estou ficando boa num tratamento médico, estou parando de ouvir vozes, o senhor vem e diz que eu tenho que ouvir a voz de Deus, o que eu faço? Eu tenho que ouvir essas vozes de novo? A gente tem que distinguir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Se você tem vozes que atormentam você, logicamente que isso não é a voz de Deus. Se alguma voz que fala para você não fala de acordo com a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Se tem gente que não vive uma vida de comunhão com Deus e vive achando que Deus fala com ele e diz assim, eu profetizo sobre você, que você tem que sair, largar do teu marido e não sei para onde, eu profetizo, o tempo todo eu profetizo sobre você. O Senhor Deus, Ele opera através do seu Espírito, e Ele produz na vida das pessoas o fruto do Espírito, e a vida é coerente com a palavra de Deus. Porém, eu não posso ficar aqui do outro lado com tanto medo de gente que não é dirigida pelo Senhor, ou de não ser dirigido pelo Senhor, que eu fico longe do Senhor, porque eu tenho medo de passar do limite. Por misericórdia, Deus está chamando a você e a mim, e está dizendo assim, eu estou falando com você, é você que não está ouvindo, eu estou falando na sua mente, eu estou falando através de sonho, eu estou falando sim, através de visão, como eu falava com Abraão, porque a palavra de Deus diz que Abraão nunca viu a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, é o que diz a palavra de Deus, ninguém jamais viu a Deus, ninguém é ninguém mesmo. Abraão não viu a Deus. Por isso quando o Obama diz, Abraão via e ouvia coisas que nós não vemos e não ouvimos, Jó não viu a Deus. Contudo, Jó declara aqui no livro dele, e isso eu preciso que você leia junto comigo, lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, é o que Jó diz, depois de sofrer um monte, depois de viver uma experiência com Deus, se agarrar em Deus, durante o sofrimento, um sofrimento miserável, que acabou com a vida de Jó, com a família dele, depois de Jó não largar das mãos de Deus, mesmo no meio do sofrimento, mesmo de Jó se levantar e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ora, Jó viveu milênios antes de Jesus, e como ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, é porque Jó oferecia holocaustos, ele construía os altares e ele oferecia os cordeirinhos que representavam a Jesus, e ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E Jó, que nunca viu a Deus, Jó se levantou no fim e disse, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu te vi. Ele viu com os olhos da fé que você e eu podemos e devemos ter.
Porque nós não somos da geração de Obama, nós somos da geração de Jó. E o homem mais poderoso do Oriente, Jó, ele era o mais poderoso, porque ele tinha Deus na sua vida. A palavra de Deus descerra para nós muitas vezes esse véu que nos oculta ou que nos impede de ver o mundo espiritual. Enquanto você e eu andamos aqui nessa terra, tem todo um mundo espiritual acontecendo. Enquanto você e eu estamos vivendo aqui, se os nossos olhos pudessem ser abertos para a gente enxergar o mundo espiritual, o que a gente veria, por exemplo, aqui dentro desse lugar? A gente veria anjos, porque a palavra de Deus diz que cada um de nós tem um anjo, e ela promete que quando você se ajoelha para orar ao Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao seu redor, e ele está ali, ao seu lado, e que ele, através do toque do Espírito no seu coração, quando você se ajoelha para orar, ele toma as suas orações e leva diante de Deus. É isso que o anjo faz. O anjo do Senhor está aí ao seu redor o tempo todo. Esse mundo espiritual está aí. Imagina que trabalho Deus tem para fazer se cumprir uma promessa dele, quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para Deus fazer isso se cumprir como Ele prometeu, porque é promessa dEle, e saiba que todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Mas espera aí, como contribuir para o meu bem? Todas as coisas contribuíram para o bem de Jó, que perdeu tudo e perdeu os filhos? Contribuíram ou não? Sim ou não? Você quer uma vidinha igual a do Jó para você? É isso que Deus está tentando dizer para você. Filho, eu não tenho como hoje tirar você do problema, porque você está numa terra problemática cheia de pecado. E se você continuar assistindo a essa programação, você vai entender melhor essa coisa. Mas filho, eu prometo para você estar com você no vale da sombra da morte. Eu vou estar com você no vale da sombra da morte. E você vai ter a força que Jó teve, e a visão de mim que Jó teve, e você vai se voltar para mim, filho. É isso que vai acontecer. Em alguns lugares a Bíblia descerra essa cortina, esse véu que nos separa do mundo espiritual. Por que esse véu nos separa? Você se lembra lá em Gênesis? A palavra de Deus diz assim, que Adão e Eva foram criados perfeitos, e a glória de Deus os envolvia. E de repente, quando eles pecaram, a palavra de Deus diz assim: e os seus olhos se abriram, e eles viram que estavam nus. Os olhos se abriram. Bom, antes de pecar, eles viam a Deus face a face e se comunicavam com Deus face a face. A glória de Deus irradiava para eles, e eles tinham a glória de Deus. Eles não viam que estavam nus, porque eles não tinham pecado. No momento em que os olhos deles se abriram, os olhos se abriram para enxergar o pecado e se fecharam para o mundo espiritual. E Adão e Eva deixaram de enxergar a Deus e os anjos e o mundo espiritual, e eles passaram a enxergar o pecado, a miséria. Eles começaram a ter olhar de malícia, de derrota, de temor, de medo, sentimentos que eles não conheciam. E hoje nós não vemos o mundo espiritual. De certo modo, Deus nos poupa de ver o mundo espiritual. Você já imagina, se a Bíblia diz que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios de uma mulher. A palavra de Deus diz também que o endemoniado gadareno veio até ele, e quando veio, o Senhor Jesus estendeu a mão, e ele caiu em terra, e o Senhor diz: qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Muitos, uma legião de demônios num homem só. E você já imagina, se você enxergasse o mundo espiritual com esses olhos, você andando pelo meio da rua e vendo uma pessoa passando com 7 demônios, outro com uma legião de demônios, e a guerra no mundo espiritual, porque enquanto você e eu vivemos nessa terra, existe uma guerra ferrenha acontecendo o tempo todo no mundo espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Você anda o tempo todo. Eu faço caminhada e corro ali nas vizinhanças de onde eu moro, e ali tem muito cachorro. Já fui mordido 2 vezes, o último rasgou meu short inteiro. E tem um ali que eu sinto arrepio só de pensar que um dia ele pode escapar de dentro da casa dele. Ele é um Rottweiler desse tamanho assim, a cabeça dele desse tamanho. Ele é jovem, encorpado, e ele é o único cachorro que quando eu passo não late. Ele corre para lá e para cá, e ele
ele funga, ele é ofegante assim, e ele faz assim, de lá para cá. E toda vez que eu passo ali eu lembro do texto de Pedro. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, espreitando a quem ele possa tragar. É o tempo todo. E Deus diz na sua palavra, no Salmo 139, tu estás, o salmista diz, adiante de mim e por detrás de mim, e sobre mim estendes a tua mão. E a Nova Tradução da linguagem de hoje diz assim, tu estás por todos os lados. Isso quer dizer que quando eu aceito a Jesus, e eu declaro a Jesus, e eu convido Jesus logo de madrugada para Ele fazer parte da minha vida e me proteger, eu ando com um escudo protetor, e o diabo, meu adversário, ele vai andar ao derredor mesmo, ele não vai me devorar, porque o Senhor Jesus já armou aqui um escudo protetor contra o diabo, e ele não vai conseguir vitória sobre mim na tentação, porque existe uma luta assim, e o tempo todo os anjos do Senhor estarão me protegendo. Quando eu vou ao banco, quando eu vou à escola, quando eu vou para o trabalho, ali estão os anjos do Senhor montando guarda ao meu redor, para que o inimigo não consiga me vencer na tentação, e eles lutam por mim, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os poderes espirituais que habitam na região celeste, e eu não tenho como lutar contra eles, eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou derrotado por eles, mas quando eu clamo ao Senhor Jesus, se o inimigo chega, ele diz assim, hoje você é derrotado aqui, eu luto com você pelo Fernando, porque ele usou a liberdade de escolha que eu dei para ele, e ele me escolheu. Mas como ele vai me proteger se eu não autorizo ao Senhor, se eu não tenho tempo para ele, se eu não o busco, se eu não trago o Senhor para dentro da minha casa, e ao invés de oferecer o altar da família, eu ofereço o altar da televisão dentro da minha casa? Como o Senhor vai me proteger? Se eu não lembro de Deus durante o dia, se eu não autorizo ao Senhor tomar conta da minha vida, e eu encho a minha mente, o meu corpo de lixo o tempo todo. Como? Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Deus está se mostrando e nós não estamos vendo. Ele está se mostrando no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que enquanto você e eu vivemos aqui na terra, no mundo espiritual, lá no céu, aquele santuário de Israel que existia aqui, existe lá no céu também. E esse santuário é muito mais real do que o que havia aqui, porque o que havia aqui já não há mais, e aquele lá ainda existe. E ele tem um significado especial para a sua vida e para a minha. Ali o texto diz o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher, será? Quem é essa mulher? A palavra de Deus algumas vezes descerra essa cortina que separa o mundo espiritual do mundo real. Quando eu falo para você do Natal, por exemplo, você pensa em que cena? Vamos fazer um Natal aqui na igreja? Fazer uma peça do Natal? O que você vai pôr aqui para enfeitar a igreja? Uma manjedoura? Quem vai ter de personagem ali? Manjedoura é um nome bonito para uma coisa chamada estábulo. Foi ali que Jesus nasceu. Cheirava estábulo, cheirava mal. O Filho de Deus nasceu num estábulo. Estava ali a manjedoura. Mas enquanto o Senhor Jesus, o Deus feito homem, nasceu como um bebê frágil aqui nessa terra, deitado na manjedoura, o que será que estava acontecendo no mundo espiritual? Uma mulher grávida prestes a dar à luz. E quem estava perseguindo essa mulher? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Que dragão era esse? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Um dragão forte, poderoso, uma cauda capaz de arrastar 1/3 das estrelas do céu e jogar para a terra. Quem são essas estrelas do céu? 1/3 que foram jogadas para a terra? Satanás e os seus anjos. Enquanto Jesus nascia feito um bebê, lá no mundo espiritual, Satanás estava fazendo de tudo para acabar com Jesus. Por isso Deus tinha que mandar o anjo e dizer assim: agora vocês vão se recensear lá, agora vocês fujam para o Egito.
Aí avisava os reis magos: olha, não voltem pelo mesmo caminho, porque Herodes está tentando, ele está incitado por Satanás, ele está tentando destruir o bebê, então não volte pelo mesmo lugar, para vocês não falarem onde o bebê nasceu. E o Senhor ia fazendo para que tudo desse certo, para que o inimigo, o dragão, não derrotasse ao Senhor Jesus, que veio para morrer por nós. Era isso. No livro de Jó também se abre o mundo espiritual e esse mundo. Como se abre ali? Justamente nos versos que nós não lemos. E eu não vou ler esses versos agora, mas está aqui entre o 6 e o 12. Ali a gente consegue ver o mundo espiritual que está acontecendo. Jó começa a sofrer, mas por que Jó sofre? A Bíblia diz que é porque um dia, quando o Senhor Deus fez uma reunião entre os representantes de cada mundo que Ele criou, Satanás apareceu ali como representante da terra, usurpando ser o representante da terra, porque ele tinha enganado Adão e Eva, e estava dizendo: eu represento a terra no lugar de Adão. E o Senhor Deus disse: de onde você vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E Deus diz: você viu o meu servo Jó? E o que acontece ali é Satanás dizer: eu vi, mas o Senhor cobre ele de bênçãos, ele é interesseiro. O Jó não serve o Senhor de graça, não, ele é interesseiro. E o que acontece em seguida é um negócio parecido com desculpa o termo, mas uma aposta. Uma aposta entre Deus e Satanás. Eu tenho um amigo, um filósofo nordestino, que ele diz assim, é um ditado: na luta entre as rochas e as ondas, quem leva pior são as ostras. É ou não é? E outro dia me disseram: não é ostra não, pastor, é o marisco, porque a ostra fica lá no fundo do mar, é o marisco que fica ali. E eu, como não moro à beira do mar, vai ficar ostra mesmo. E eu fico pensando, Deus e Satanás, as ondas e as rochas, eles resolvem fazer uma aposta, e quem sofre é o coitadinho do Jó. É o Jó. Deus diz: vai ver como Jó é fiel a mim. E Satanás: ele não vai ser fiel, então vai lá e acaba com ele. Pode matar os filhos, pode matar tudo, vai lá. E eu sempre fiquei indignado de ver essa história de Jó, como que Deus faz uma aposta com Satanás, até o dia que eu descobri em que Deus, Ele faz essa mesma aposta por mim todos os dias quando eu acordo. Todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, Satanás aparece diante de Deus. E Deus diz: você viu o meu servo Fernando, como ele está escolhendo me seguir, como ele está me colocando no primeiro lugar da vida dele, como ele batalha, ele cai, mas ele levanta, como ele nunca fica caído, porque ele dá a mão para mim. Está vendo como ele está batalhando o bom combate da fé? E Satanás diz para o Senhor: mas ele é interesseiro, ele está com o Senhor só porque o Senhor dá isso e aquilo e aquilo e aquilo. E o Senhor Deus diz: olha, você ainda é o dono dessa terra, você ainda tem o pecado ali, e eu sei que você vai tocar na vida dele, mas você vai ver como ele é fiel, e ele vai ficar fiel a mim, mesmo sofrendo, mesmo perdendo tudo, mesmo as pessoas que ele mais ama morrendo, você vai ver como ele é fiel a mim. E hoje a minha vida está sendo observada pelo universo, e Paulo diz: porque nós nos tornamos palco para o universo, tanto para homens quanto para anjos. E do mesmo jeito que você e eu assistimos a vida de Jó na palavra de Deus, o universo assiste a sua vida e a minha. E cada ato que você faz aqui tem repercussões cósmicas no universo espiritual. A palavra de Deus diz, por exemplo, que existe alegria do céu quando um pecador se arrepende na terra. Você consegue entender isso? Você se arrepende aqui, e isso repercute no céu, muda o curso do céu, o rumo das coisas no céu. Os anjos se alegram, eles acham um motivo para louvar ao Senhor, e o céu rebombeia, ecoando o louvor ao Senhor, porque você aqui na terra se arrependeu. O que eu faço aqui repercute cosmicamente. O Senhor Deus todos os dias coloca na sua mão e na minha uma batalha espiritual. E Ele diz: meu filho, a minha filha vai vencer. E eu, Lúcifer, pago para você o preço da aposta. E o preço é o preço do meu sangue. E Ele pagou o preço do sangue dele na cruz, por você e por mim. Por isso está aquele santuário no céu, para registrar as coisas que o Senhor Jesus tem lá, e como Ele age no universo inteiro para salvar a você e a mim, e como o universo inteiro assiste à nossa salvação. Será que existe mesmo um santuário no céu? Olha esses textos, Êxodo 26:30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado
Moisés levantou o tabernáculo segundo um modelo. Deus mostrou o modelo. Mas esse texto ainda é fraco para dizer que existe um outro. Deus podia ter dado uma planta. Olha, eu escrevi a planta, você faz aí, não é verdade? Quem sabe não é. Mas esse texto outro de Hebreus diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Um tabernáculo no céu, que quem construiu? O Senhor e não o homem. E diz ali que nós temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Qual móvel do tabernáculo era o trono mesmo? Você já esqueceu. Qual era? A arca do concerto. Lembra o Senhor assentado sobre os querubins? A arca. Por isso o trono de Deus, da onde Ele governa o universo, a arca do concerto ali no santuário dos céus. Mas diz mais, tem mais coisa. Por exemplo, nós vamos descobrir que no lugar santo e no lugar santíssimo havia móveis. Você se lembra? Lembra dos móveis que tinha lá? Que móveis tinha lá? Lugar santo e santíssimo. Lugar santo. Quando a gente entrava, quando o sacerdote entrava, do lado direito, o que tinha? A mesa. Do lado esquerdo, o castiçal com as 7 lâmpadas. No meio, altar de incenso para as orações. E lá no lugar santíssimo, puxa, eu estou feliz demais com vocês. Vocês acertaram tudo, vocês estão versados na coisa. Esse texto diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, aqueles sacrifícios do Cordeiro, Paulo está falando. Mas as próprias coisas celestiais tinham que ser purificadas com sacrifícios superiores ao sacrifício do Cordeiro. Qual foi o sacrifício superior ao sacrifício do Cordeiro? O de Jesus, que era o cumprimento daquela coisa que significava o sacrifício do Cordeiro. Agora veja, o apóstolo João, no Apocalipse, ele enxerga o santuário. No Apocalipse, o Apocalipse é o Novo Testamento. E Hebreus, esse texto que a gente acabou de ler, também é o quê? Novo Testamento. Então no Novo Testamento está dizendo que tem um santuário no céu. E João, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele diz que ele viu também algumas coisas. Por exemplo, no Apocalipse 4:5 e no 8:3, João viu 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono de Deus. Onde tinha 7 lâmpadas mesmo? Que ardiam diante do trono? No lugar santo. Ele viu mais, um anjo segurando um incensário, e foi-lhe dado muito incenso. Aonde estava o altar de incenso? Ou seja, João enxergou no santuário do céu o lugar santo. O que será que ele enxergou mais? Ele enxergou também o lugar santíssimo. Abriu-se no céu o templo de Deus, é o que João diz. E o que foi visto lá dentro? E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Que é uma coisa mais clara do que essa? De que existe um santuário no céu. E de que ele viu lá no santuário do céu, o santuário funcionando, com um altar de incenso, o incensário, a arca. E aqui eu queria dizer um negócio para você, com todo carinho, com todo amor de novo. A verdade dói muitas vezes, não dói? Preocupa muitas vezes, não preocupa? O que ficava dentro da arca da aliança no santuário aqui da terra? O maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. E se essa arca está ali no céu, o que tem lá? A vara, o maná e os 10 mandamentos. Aliás, isso é dito claramente no livro do Apocalipse. E foi vista a lei de Deus também. Agora você vê, o Senhor Deus tem um santuário no céu, aonde o cordeiro é quem? Aonde o sacerdote é quem? E aonde o sumo sacerdote é quem? E o que ele está fazendo nesse santuário do céu?
Esse é o que a gente vai ver a partir de amanhã, ou a partir do próximo programa. O santuário no céu. Enquanto isso, Deus diz para você e para mim: abre os olhos espirituais, me chama para tomar posse da sua vida. Abre os ouvidos espirituais, me chama para que eu possa falar com você através da minha palavra, através das pessoas, de todo jeito. Porque eu estou gritando e você não está me ouvindo. Eu estou me mostrando e você não está me vendo. Chegou o tempo de eu me manifestar, porque eu já estive calado por muito tempo, diz o Senhor. E agora eu vou me manifestar. E você vai saber nessa série de programas quão próximo nós estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, através de profecias que nós vamos estudar. Você vai ver quão próximos nós estamos, as profecias se cumprindo. O Senhor Deus não nos deixa na escuridão, mas Ele diz: filho, primeiro de tudo, abre os olhos e os ouvidos, porque eu estou falando com você, mas você não está me ouvindo. Outro dia eu fui fazer uma série na cidade de Curitiba, e ali eu fui correr. Achei um bosque chamado Bosque do Papa, e aí comecei a correr lá. No segundo dia eu já tinha corrido ali uns 30 minutos, mais ou menos 35, quando eu notei que eu passei pela terceira vez pela mesma pessoa. E na hora que eu passei por essa pessoa pela terceira vez, quando eu passei por ele assim, Deus me falou assim: vai e fala com ele. Lembra como é que Deus fala comigo? O céu se abre, uma luz aparece, foca só a minha cabeça, e eu ouço uma voz estilo Cid Moreira falando: vai e fala com ele. É assim, não é? Não, não é. É um senso da presença de Deus, é uma coisa assim: vai, fala com ele, e eu fico pensando na hora assim: não, peraí, isso é da minha cabeça, eu estou inventando, acho, é só porque eu vi esse camarada da terceira vez, porque ele é o único que não está com roupa de corrida, ele está com roupa de trabalho, sou eu que estou inventando. Mas aí fica: vai, fala com ele, vai, fala com ele. Eu disse: tá bom, se é para eu falar com ele, me bota esse rapaz na minha frente de novo. Só que eu ia dar mais uma volta, eu tinha passado 3 vezes por ele, já estava anoitecendo, e quando eu já fui para frente e já tinha distanciado, aí eu olhei para trás, porque eu me arrependi, já não vi o rapaz mais, e eu continuei minha caminhada. Disse: Deus, me põe ele na frente. Eu já fiquei arrependido de não ter falado com ele, mas eu vou falar o que com ele? E Deus diz assim: você vai lá e fala para ele assim: eu sou pastor, e Deus me mandou falar com você, você deve ter alguma coisa para me falar, ou para me perguntar, e eu estou aqui para responder, claramente, assim, só isso. E eu corri, e quando eu voltei, eu não achei o rapaz. Aí que eu tive certeza que era para eu ter falado com ele, e eu não falei com ele. E eu fiquei desesperado, porque quando Deus fala para a gente não pode negar o que Deus pede para a gente fazer, porque Deus quer contar comigo. Deus não vai me castigar, mas a coisa que eu mais almejo na minha vida é servir ao meu Deus, é ser um servo dele. Eu pedi perdão a Deus 1 milhão de vezes, eu dormi mal aquela noite, eu acordei mal no outro dia, pedi perdão, e eu comecei a orar dizendo assim: Senhor, coloca alguém mais corajoso e um servo melhor do que eu na frente dele, por misericórdia, mas não deixe esse rapaz se perder por minha culpa, por misericórdia, por amor dele. E quando foi naquela tarde, eu fui correr de novo, e Deus me botou esse camarada na minha frente. Quando eu passei por ele, ele de costas, eu já notei que era ele, passei, olhei de novo e voltei. E eu cheguei e me apresentei para ele. E eu conversei com ele. E eu disse: olha, ontem eu estava correndo por aqui, desculpa, meu nome é Fernando, eu sou pastor da igreja adventista. Ah, o senhor é pastor? Sou. E sabe, eu estava aqui correndo ontem, passei pela terceira vez por você, e Deus me falou: vai e fala com ele. E aí eu não falei com você. Mas por que o senhor não falou? É porque eu sou tímido para falar assim pessoalmente. Eu falo na frente das câmeras, do povo, mas pessoalmente com uma pessoa que eu nunca conheci, parece um muro, uma barreira intransponível. Eu não consigo, é difícil para mim. E ele disse: não, tudo bem. E eu digo assim: é o seguinte, mas hoje eu orei, Deus me botou você na minha frente, eu não esperava te ver mais. Ele falou: ah, na verdade eu não vinha, eu atrasei meia hora para sair. Naquele dia eu tinha atrasado meia hora para sair correr também.
Aí eu disse, é o seguinte, eu sou pastor da igreja adventista e Deus me pediu para dizer para você assim, eu sou pastor, e se você tem alguma coisa para me perguntar, ou para me falar, eu estou aqui, pode falar. E ele abriu o coração e a vida dele todinha para mim. E eu conversei com ele, aconselhei, orei com ele, no meio daquele bosque. Ele ficou emocionado. Quando terminei de orar, eu digo assim, me dá não, eu vou te dar o meu telefone, você vai ligar para mim a hora que você quiser, quando você precisar de mim. E ele anotou. Então o senhor pega o meu telefone também. Ele me deu o telefone dele. Quando foi no outro dia, 6 da tarde eu liguei para ele. É o Xavier? É o Xavier. Logicamente o nome dele não é esse, eu estou inventando outro nome. Aqui é o Fernando, o pastor que te encontrou ontem lá no Bosque do Papo. Ah, tudo bem. Eu quero te dar, estou te ligando para te dar o endereço da igreja onde eu estou pregando aqui em Curitiba todas as noites. Ah, mas eu não posso ir, eu tenho compromisso. Não, calma, Xavier. Só estou ligando para te dar o endereço. Quando Deus tocar no seu coração, você vai. Naquela noite, eu estava dentro da sala pastoral, quando uma senhora chegou e disse assim, pastor, tem um rapaz aí que chegou e disse que foi o senhor que convidou para ele vir aqui. Disse que encontrou com o senhor lá no Bosque do Papa. É o Xavier. E eu corri lá para a igreja. E o Xavier estava lá. Colocamos o Xavier sentado assim, algumas pessoas para conversar com ele. E quando terminou o culto, o Xavier veio correndo, me deu um abraço assim, eu amei esse lugar, que coisa maravilhosa esse povo aqui, eu amei isso aqui, eu vou voltar aqui mais vezes. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E de vez em quando eu lembro do Xavier e eu oro por ele. Você acha que Deus falou comigo para eu falar com o Xavier? Deus colocou ele na minha frente. Deus colocou a gente em contato. E assim Deus tem feito inúmeras vezes. Inúmeras. Lamento algumas em que eu não tenho escutado Deus falar. Porque quem sabe naquele momento eu estou com tanta coisa na cabeça. E às vezes a gente tem tanto som na cabeça. Um fone de ouvido de cada lado. No carro. Dentro de casa. Ah, eu fico em casa sozinho, eu gosto de ouvir um barulhinho. E você fica ouvindo o barulhinho, você troca esse barulhinho pela voz de Deus que quer falar com você. Quer conversar com você. Deus está dizendo, por misericórdia, ouve a minha voz. Eu acompanho você desde quando você nasceu. Eu sei a sua vida, eu sei cada detalhe seu. Eu falo com você, eu tenho chamado você incansavelmente. Mas cadê você que não ouve a minha voz? Cadê você que não olha para mim? Cadê você que não atende ao meu chamado? Você ainda é o meu filho e eu sou o seu pai. Por misericórdia, me escuta, porque o tempo está acabando. Falta pouco tempo. Então o Senhor Jesus olha para você e diz, filho, por misericórdia, vem para mim. Nessa noite, o Senhor Jesus está chamando a você, e a você, que nunca entregou o coração a Jesus publicamente, que em nenhuma das programações anteriores veio aqui à frente. O Senhor Jesus está chamando a você, que um dia entregou o coração a Jesus, mas rompeu com Ele e foi para longe dEle. E presta atenção, porque Ele vai chamar você para vir aqui na frente, para dizer, Senhor, eu quero pertencer ao Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos. E não vai ser fácil, porque no momento em que você se dispuser a lutar, vai ter uma luta espiritual do bem contra o mal na sua mente, e você vai ser o campo de batalha entre o bem e o mal. E é você quem decide, quem vence essa batalha no seu coração. Ele vai chamar você para vir aqui, porque eu quero orar com você entregando a sua vida a Ele. Mas eu já vou advertir você, não venha levianamente. Só se você quiser entregar mesmo a vida. Talvez você não tenha capacidade, força. Mas então diz, Deus, eu não tenho força, eu não sei como, mas o Senhor está me chamando e eu vou lá. E Deus diz, vem filho. Porque eu sou o seu pai, que espero você e que acolho você nos meus braços. Vem, eu te fortaleço, eu te esforço e te ajudo. Vem. A música vai tocar, o Espírito de Deus vai tocar a sua vida. Enquanto Ele toca a sua vida, você sai daí, caminha. São alguns passos difíceis, tão intransponíveis para mim como falar com alguém que eu não conheço, mas são passos que podem levar você para a vida eterna.
Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Ele ainda está chamando você. Não diga não, diga me ajuda. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. É sua última chance, a música está acabando. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Ó Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esses teus filhos que vieram à frente e aqueles que dentro das suas casas, na frente de um aparelho de televisão, de uma tela, dedicam o seu coração ao Senhor e dizem: ó Senhor, eu não tenho forças, eu não sei como, mas o Senhor está me chamando e dizendo que me ajuda, que me esforça e me fortalece. Eu entrego nas tuas mãos todos esses teus filhos e filhas, Senhor. Ó Senhor, nós vivemos num mundo de cores, de luzes, que chamam tanta atenção dos nossos sentidos, que não podemos ouvir e ver ao Senhor, não podemos senti-lo, tocá-lo. Ó Senhor, por misericórdia, toca a nossa vida, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos crer na promessa maravilhosa, na certeza de que o Senhor estará conosco e já esteve desde quando o Senhor nos criou. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Faz-nos, Senhor, loucos para o mundo, porque crer num Deus invisível é loucura. Mas ajuda-nos, Senhor, a cada vez termos mais certeza de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o meu Deus. Tudo, Senhor, pedimos no doce nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.